E aí, tudo bem? Bom, foram ótimas as falas, né? Acho que, em primeiro lugar, agradecer ao Juntos pelo convite, né? Para a gente poder estar debatendo esse importante tema que tem tirado o sono de muitos educadores, né? E de muitas famílias também com relação à educação. As falas que me antecederam foram falas maravilhosas. Acho que a gente tem aí um panorama, né? Estudantes podendo falar sobre o seu ponto de vista, né, enquanto estudantes, aí professores também trazendo todas as experiências com relação à educação à distância. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de falar, mas não vou me deter muito, porque foi muito bem colocado pelos companheiros, colegas, professores também, educadores e os alunos aqui, é sobre esse modelo que está sendo hoje, né, utilizado para substituir o que a gente não está tendo, que é a educação, né, acesso à escola, enfim, por conta da pandemia. O que nós temos hoje em dia não é uma educação à distância, como bem foi colocado, a educação à distância tem toda uma metodologia, tem toda uma tecnologia própria para poder, né, ser utilizada e que não pode ser desmerecida, né? Por muito tempo se construiu essa educação à distância, que infelizmente a gente vê aí que muitas vezes serve para vender cursos, né, e a qualidade fica aquém, mas ela é importante sim, mas não para este momento que a gente está vivenciando. Ela não é, o que nós temos hoje não é uma educação à distância, mas sim uma educação remota e que ainda há uma complexidade de fatores aí que a gente tem que pensar. E para trazer esse debate, a gente tem que pensar primeiro o que significa, qual é o objetivo da educação. Qual é o objetivo da escola? Hoje os alunos não estão tendo acesso à escola, porque a gente está vivendo uma situação de isolamento social, algo que não tinha acontecido ainda na nossa sociedade. Nenhum de nós havia presenciado, havia, né, experienciado isso que a gente está vivendo. Então a gente se vê no momento onde não há, as escolas não estão abrindo. E aí se tem toda uma tentativa de poder fazer aquilo que estava se fazendo na escola agora com os alunos em casa. O que a gente tem visto, um primeiro passo disso foi das próprias escolas particulares, e a gente tem que colocar isso, né? A escola particular, ela tem, infelizmente, né, a gente tem aí uma concepção de venda da educação, sem desmerecer as escolas e os profissionais que estão ali, porque são profissionais que estão engajados, a gente sabe disso, tem toda uma formação e tudo mais. Mas a escola particular, ela vende esse produto. Então, para se justificar esta venda desse produto, se pensa na produção, né, daquilo que se está vendendo. Então, se tem aí, né, uma gama enorme de conteúdos querendo substituir o que se fazia dentro do ambiente escolar, dentro da sala de aula, para um ambiente virtual. O que está se vendo na prática que não está dando certo. O que eu tenho percebido? Tenho conversado com várias pessoas que têm filhos, mães e pais que têm filhos em escolas particulares, e há uma demanda enorme, né, porque está se tentando substituir o que se fazia dentro da escola para um ambiente virtual, que não é educação à distância, não é uma educação remota. Ao invés de a gente ver muitas vezes, né, e não vou generalizar, óbvio, mas ao invés da gente ver uma unidade, uma ligação da escola com aquele aluno, a gente vê muitas vezes uma repulsa. Crianças, por exemplo, de 6 anos, sendo alfabetizada, passar 4 horas, muitas vezes, na frente do computador, porque a aula é, né, como se fosse uma aula presencial. Isso é desumano, gente. A gente tem que pensar qual é o objetivo da escola. Nós vivemos uma pandemia, a gente tem que pensar o que é a escola, o que diz a Constituição sobre a escola. Antes de começar a live, eu estava conversando com uma colega nossa, que deve estar assistindo agora, a Lisandra Jardim, professora da rede, e ela me lançou um link. Olha, eu falei, estou assistindo essa live. Antes de começar, eu assisti. Daniel, deixa eu ver aqui, para não me atrapalhar do nome desse professor, que é um professor da rede, Daniel Cara, que é um professor lá de São Paulo, falando sobre qual é o objetivo da escola. E aí ele traz, né, e trago aqui também para a gente pensar, o que diz a Constituição Federal? No artigo 205, né, da Constituição diz que a escola tem 3 pilares, né, 3 objetivos. O pleno desenvolvimento humano, né, daquele aluno, a cidadania, né, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, a escola tem como objetivos tem esses 3 objetivos. A gente vive uma pandemia.
Nesse primeiro momento, né, a gente vê, e aí a gente tem que fazer todo um resgate do que é a escola, infelizmente, hoje. A gente tem aí uma carga de conteúdos enorme, né? E aí a gente transfere aquilo que nos colocam como algo certo e dado, de que a escola tem que transmitir conteúdos, e tenta fazer isso para o aluno. E a gente esquece que nós estamos falando com seres humanos, a gente está construindo cidadãos, né? Pessoas que estão ali e que vão, né, que estão ali transformando o mundo também. E aí a gente esquece que muitas vezes esses alunos que hoje, né, não estão acessando a escola, são pessoas que muitas vezes não têm as condições materiais, não têm uma casa legal para poder estudar, não têm comida para poder, né, se alimentar, não estão tendo as condições mentais, a saúde mental desses alunos também por conta de tudo isso, porque a família também está, muitas vezes tem esses problemas, não estão conseguindo acessar isso. E como que a gente lida com isso nessa pandemia? Qual é o objetivo da escola nesse momento? É levar os conteúdos para os alunos, sem saber se esses alunos de fato estão conseguindo acessar, sem saber o que está acontecendo com esses alunos. Então, esse é um dos primeiros pontos que a gente tem que questionar. Nesse momento de pandemia, a escola, então, né, a comunidade escolar deveria estar pensando em como se desenvolver plenamente nesse momento. E é mandando conteúdo para os alunos, esquecendo, ignorando que a gente está vivendo numa situação onde a gente não sabe o que vai acontecer, não sabemos quanto tempo vamos ter que ficar isolados, não sabemos o que vai acontecer com a economia daqui a um tempo, né? A questão da cidadania, né? A gente refletir sobre esse momento vivido. A gente não pode ignorar que a gente está vivendo um momento diferenciado. E isso é importante para as pessoas também, a gente fazer esse exercício. E não só com esses alunos, os professores poderem fazer isso. Muitos professores estão pensando sobre essa situação e estão angustiados também. Vamos lembrar também da saúde mental do professor que está ali, né? E que muitas vezes não tem nem as condições materiais também para poder levar, né, pensar nisso com esses alunos, né? E a qualificação do trabalho, gente, a gente também tem que, nesse momento, pensar em que tipo de trabalho é esse. Qualificar o aluno para quê? A gente viu aí muitos colegas, o Helder acho que colocou aí a questão da educação tecnicista, né? A gente vê aí que é só que o objetivo dos governos né, que vieram e que fazem, o objetivo do Bolsonaro, né, é que as pessoas que se tenham trabalhadores que não pensem, que não façam crítica, né, que vão lá e exerçam tarefas sem pensar. E é isso que a gente quer, acho que esse é o momento também da gente pensar tudo isso, que escola nós queremos, que tipo de educação a gente quer. E aí a gente tem que olhar também que nesse momento existe toda uma organização e muito falha do governo federal, né, que não tem nenhum tipo de orientação para os estados e municípios, mas a gente vê aí alguns oportunistas, né, deputados que já estão falando da substituição da aula presencial pela educação domiciliar. Isso também a gente tem que pensar, né, porque nesse momento a gente tem que pensar qual é o objetivo da educação, qual é o objetivo da escola, e trazer à tona esse debate também, né? Porque não adianta, vão vir os oportunistas, né, quem tem pensado sobre isso e vão querer colocar e impor isso como algo dado, como algo bom, como algo possível. E a gente tem visto que não é. Quem tem filhos, né, quem é aluno ou quem é professor, está percebendo que isso é impossível e que a escola sim faz falta, mas que nesse momento a gente tem que pensar no retorno dessas atividades depois, e aí sim dizer e lutar para que a gente não tenha que colocar, assim como a gente diz que o lucro não pode ficar acima das vidas, né, a gente tem que pensar que são seres humanos que estão em formação e que a gente não pode atropelar nenhum processo, né, não pode vir nenhum tipo de calendário imposto acima de qualquer processo cognitivo e humano que a escola tem o dever de fazer, né? Então a gente tem que nesse momento pensar nesse próximo calendário escolar, né? Próximo que a gente tem falado, né? Não pode terminar, com certeza esse calendário não vai terminar com o calendário civil. Ele vai terminar o ano que vem. E assim é o Enem. Se a gente ignorar o fato de que o Enem sempre foi elitista, mas agora, se ele continuar na data que ele está sendo proposto, é óbvio que muita gente vai ficar de fora. E assim como outras pessoas vão ser atropeladas, inclusive na sua questão cognitiva. Imagina, o governo vai lá e lança uma medida provisória dizendo que as aulas
seguem 800 horas aulas, só os dias letivos é que vão, né, que não precisa cumprir os 200 dias. Mas, e mesmo assim, como que vai ser cumprida essas 800 horas aula? As escolas vão ter estrutura para poder cumprir tudo isso? Óbvio que não, a gente sabe que não. A educação pública não tem condições de fazer isso. Por questões materiais, estruturais, desculpa, as escolas não estão preparadas, e por condições humanas, as escolas estão superlotadas, né? E não tem professor, não tem como fazer, né? Essas aulas e, obviamente, essa educação, esse ensino que vai se ofertar vai ignorar tudo isso que a gente tem passado, né? E por isso a preocupação de muitas pessoas. Eu queria só colocar também, eu não sei quanto está meu tempo, mas fazer uma reflexão sobre o que tem acontecido aqui no Estado e em Pelotas, né? A gente vê aí no Estado simplesmente quando começou a pandemia, o governo do Estado lançou para as escolas, olha, tem que dar o conteúdo para os alunos têm que ter acesso, vocês se organizem. E não houve uma orientação para se fazer isso. Eu vejo os professores do Estado totalmente perdidos, mandando material, mandando conteúdo, mas não há um debate, uma reflexão sobre esse momento que a gente está vivendo. Há uma tentativa de tentar, como a Carlinha falou, né, de tentar fazer aquilo que se fazia em sala de aula, fazendo um ensino virtual, e não vai dar certo, gente. A gente vai ignorar todo essa complexidade de fatores que está atravessando as nossas vidas e fingir que está tudo bem. Está tudo errado isso. A meu ver, o Estado peca nesse sentido, no momento em que diz, olha, encaminha os conteúdos. E aqueles alunos que não têm acesso à internet, como é que ficam? E os professores, que além, antes da pandemia, já tinham problemas gravíssimos, como corte no seu salário, como inúmeras turmas e vários alunos, né, a sobrecarga de trabalho para poder se sustentar. E aí vem agora a pandemia, que ainda o professor e qualquer ser humano, né, preocupado e ansioso com tudo que pode acontecer, tentando cuidar da sua família, e a questão, né, econômica de poder dar conta de tudo isso, muitas vezes tanto que ajudar a família, enfim, e com recursos escassos. Então, além de tudo, ainda tem que dar conta disso. E no município, né, a gente tem aí várias medidas governamentais que dizem, fiquem em casa, olha, a gente tem que fazer isolamento e tudo mais, mas o que o município fez essa semana, né? Anunciou para os professores que têm complemento de carga horária, de que esses professores, como eles não estão trabalhando, olha bem, professores que estão com complementação de carga horária no lugar de professores que estão licenciados, né? Que estão licenciados ou por licença saúde, ou por licença interesse, enfim, e que estariam em sala de aula nesse momento. Esses professores, com a complementação de carga horária, vão perder a complementação. Então, é um valor significativo, gente. É no mínimo metade do salário desses professores. Imagina, nesse momento de pandemia, uma pessoa que tinha um X de dinheiro de remuneração por mês vai ter praticamente a metade daquele salário, porque o governo cortou o seu salário. Então, isso é muito grave também. A gente também tem que pensar nessas condições para poder pensar em educação. E nesse momento, né, a gente vê a importância que a gente tem que dar para a educação. A gente fala da saúde, a gente tem falado, né, da necessidade da gente ter mais investimento em saúde, a gente tem falado do quanto é importante a gente valorizar os profissionais de saúde, mas a gente também tem que falar da valorização dos professores, da valorização daqueles que estão lá na ponta e que estão ali, né, formando cidadãos, formando pessoas pensantes para poder pensar em tudo isso. A importância da escola hoje, por que a gente diz que tem que ter investimento na escola? Porque quando acontece uma situação dessa, por exemplo, se a gente tivesse uma sociedade mais estruturada, onde realmente a gente não tivesse tanta desigualdade social, com uma situação de pandemia a gente poderia se organizar muito melhor, e infelizmente a gente não está preparado para isso. Então a gente tem que fazer essa reflexão, e a gente, nesse momento, lutar para que a gente tenha, de fato, né, uma organização para o retorno dessas aulas, né? Um apoio nesse momento, acho que qualquer tipo de apoio nesse momento é importante, de ligação das escolas com seus alunos é importante, mas tem que ser tudo feito de forma horizontal, de forma dialogada com todos, sem deixar nenhum para trás, porque no momento que a gente deixa um para trás, a gente está referendando aí a desigualdade social, e não é isso que queremos. A gente tem que pensar em formas de poder refletir sobre tudo isso, e quando o do retorno das aulas, né, a gente repensar essa escola. O Helder falou sobre as
as ocupações, né, nas escolas, né, e foi um momento bastante importante, assim, a gente teve muitas pessoas refletindo sobre a escola e sobre esse modelo educacional que a gente tem. Eu acho que nesse momento é um outro momento da gente repensar isso e aproveitar essa oportunidade, não deixar passar isso. A gente precisa repensar a nossa escola e repensar o valor que tem o processo educacional, a escola, a família, a comunidade escolar, a ligação entre todos, né, para que a gente possa, de fato, ter uma sociedade menos injusta, né, e verdadeiramente transformadora, né, que é isso que nós queremos. Eu acho que eu falei um pouco sobre tudo. Se tiver alguma questão, alguma dúvida sobre a cidade, sobre as ações que tem aqui, né, a gente pode retomar.